Vou pedir para que os irmãos acompanhem, eu farei a leitura da palavra de Deus nesse texto, Marcos 12, de 13 a 17. A palavra do Senhor diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, esse pequeno texto. São poucos versículos, mas eles nos ensinam a respeito de um tema importante para nós, o tema do governo dos homens, governo de Deus, e como é a nossa relação através disso. Que o Senhor possa nos dar entendimento para conseguirmos, ó Deus, ser edificados pelo Senhor por meio desta palavra aqui. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Como é que é a sua reação diante da lei? Nós cristãos deveríamos sempre responder, ou pensaríamos em responder algo como: eu cumpro, eu observo a lei. É o que eu preciso fazer. Mas a resposta da maioria das pessoas varia a depender do contexto em que ela se encontra. Por exemplo, se você está com muita pressa e não pode se atrasar e está dirigindo seu carro e o semáforo fecha bem em cima do seu carro, muita gente passa direto. Nessa hora a lei fica para trás. Estou com pressa. Ou então, quando não tem vaga para estacionar em frente ao local que você precisa ir, talvez uma loja ou algo assim, a não ser aquela vaguinha de deficiente. Aí você pensa: vai ser tão rápido. Não tem problema, né? Vai ser rapidinho. Nessas horas a lei não tem muita importância, né? Mas existe o outro lado da moeda também. Aqueles que acham que a lei é desnecessária. Hoje, por exemplo, virou moda, ao invés de você já ouviu falar naquele negócio chamado anarquismo, ou seja, a pessoa que é aversa ao governo, não acha que governo presta para nada. É uma coisa louca. Mas hoje, para deixar isso mais bonito, tem umas pessoas que se chamam de anarcocapitalistas. O que é isso? Essas pessoas que creem nisso aí, elas creem que a vida não necessita que um governo nos reja, mas que a gente consegue sobreviver e viver numa sociedade boa, mesmo sem pagar impostos, mesmo sem uma liderança formal, a partir simplesmente do livre mercado e da propriedade privada. O que é isso? Ou seja, essas pessoas pensam: se privatizar tudo e dar liberdade para que as pessoas protejam o que é seu, vai dar tudo certo, não há necessidade de leis governamentais. A gente mesmo se vira. Mas eu tenho certeza que uma pessoa que crê nisso, e isso, acredite, está crescendo hoje em dia na nossa sociedade, a pessoa que crê nisso, eu tenho certeza que ela crê até o momento em que ela for assaltada ou roubada. Porque a partir do momento em que ela sofrer isso, certamente ela vai sair correndo atrás dos agentes da lei, polícia, os juízes, para ter justiça no seu caso. Meus irmãos, de uma forma ou de outra, todos nós temos envolvimento com a lei e com o governo que nos rege. Alguns são francos defensores da lei do Estado e dizem que o Estado tem que ser cada vez maior. Outros que nem precisa existir. Mas a questão para nós é: o que Deus diz
que deve ser a nossa posição diante do governo? Qual que deve ser a posição cristã em relação ao governo? E esse pequeno texto de hoje, ele vai nos ensinar um pouco sobre como não se deve ser a nossa relação com o governo e também como se deve ser a nossa relação com o governo, com a lei dos homens e com a lei de Deus também. É o que Jesus vai ensinar para nós hoje por meio dos questionamentos, desse questionamento específico que chega até ele nesse texto. Será que a gente deve se submeter às leis do governo? Se a gente é cristão, será que a gente não tem que se submeter só à lei de Deus? Ou então, aqueles que são não cristãos, será que eles estão isentos da lei de Deus? Será que para eles não serve para nada, é só o governo que os rege e pronto? Nessa época em que todo mundo quer discutir política, talvez esse seja um texto de grande importância para a gente aprender sobre esse assunto, a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. E é isso que a gente pretende ver hoje, tentar procurar as respostas para essas perguntas que eu elenquei aqui. E, em resumo, a gente tem que aprender que, preste atenção, governos são legítimos e dignos de respeito e até de obediência, mas só Deus é digno do nosso coração. Grave isso e você vai gravar o principal dessa mensagem. Governos são legítimos e dignos de respeito e até de obediência, mas só Deus é digno do nosso coração. A gente vai meditar sobre isso em duas partes apenas. A primeira, eu chamo isso de a limpeza do terreno. O que é isso? É como não deve ser a nossa relação com o governo. Eu falo de limpeza do terreno porque é importante, antes de você, por exemplo, trabalhar uma terra, o que você faz? Você tem que limpar ela, você tem que tirar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não presta ali, para depois você colocar aquilo que é certo. Então é justamente isso que a gente vai fazer nesse primeiro ponto aqui. A gente vai tentar limpar as ideias erradas que temos a partir da relação com o governo, com a lei, e depois, então, a gente, na segunda parte, vai ver como deve ser de fato a nossa relação com a lei e com o governo, a partir daquilo que Jesus nos ensina. Então, volte os seus olhos para a palavra de Deus. Vamos ver nessa primeira parte como não deve ser a nossa relação com a lei e com o governo. Veja o versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. A gente tem em mãos mais um texto em que oponentes de Jesus vêm até ele para questioná-lo. Nos últimos dois textos que a gente viu, os oponentes de Jesus formavam aquilo que a gente chamou de sinédrio, a corte máxima judicial de Israel. Os líderes máximos ali de Israel foram até Jesus questioná-lo. E no nosso texto, agora a gente vê que são os fariseus e um outro grupo chamado de herodianos que vêm até Jesus para questionar a ele. E ainda nos próximos textos a gente vai ver novos questionamentos a Jesus. No próximo aí a gente vai ver os saduceus, depois no outro a gente vai ver os escribas, ou seja, esse é um capítulo repleto de pessoas que questionam a Jesus. É um bombardeio de questionamentos à autoridade, à pessoa e à obra de Cristo. Então volte os seus olhos para o nosso texto, que hoje nós temos aqui, e ele começa apresentando dois grupos que vão questionar Jesus, e eles vão unidos até Jesus para pegarem ele em uma armadilha. É o que o texto diz abertamente para nós. Você vê aí, ele diz que o apanhassem em alguma palavra. Essa palavra apanhassem aí no nosso texto, ela é uma palavra interessante. Ela é a única vez que essa palavra aparece em todo o Novo Testamento. Quando isso acontece, normalmente é difícil da gente identificar, porque não tem relação com outros textos. Aí você vai para outros textos gregos da época, dá uma olhada. E quando você vê que essa palavra ela tem uma conotação mais violenta, esse apanhar, no sentido de que muitas vezes se relacionava com pessoas que iam para caçar algum bicho, ou seja,
você vai apanhar aquele bicho de uma forma violenta, pegar, caçar aquele bicho. Normalmente essa palavra é usada para isso. E obviamente a ideia de Marcos, o autor desse texto aqui, é atribuir a pior das intenções para aqueles que foram questionar Jesus. Mas a questão que mais impressiona não é nem essa, porque a gente sabe que tem vários e vários questionadores a Jesus no Novo Testamento, no Evangelho, a gente está vendo vários e vários aqui. Mas a questão que mais impressiona é a união entre os dois grupos que vão até Jesus. Deixa eu explicar, porque é uma união bem improvável de acontecer. Vejam os dois grupos. O primeiro são os fariseus. Os fariseus a gente já conhece um pouco mais. A gente sabe que são aqueles fanáticos judaicos que são extremamente religiosos, que tentam cumprir a lei nas minúcias, no pouquinho do pouquinho, e eles ainda dizem que fazem isso, né? Mas eles cobram o povo de fazer isso da maneira mais regrada possível. Só que tem um problema com eles. Eles acham que a partir disso, de fazer isso que eles fazem, eles são melhores que os outros. Eles estão acima dos demais. Eles merecem salvação porque eles obedecem perfeitamente, minuciosamente à lei, o que ninguém faz como eles fazem. Esses são os fariseus. Mas olha os herodianos, como é diferente. Os herodianos eram o grupo que simpatizava com a causa de Herodes. Herodes, a gente já deu uma olhada, eles eram reis, porque na verdade eles não eram reis romanos, mas eles eram descendentes de judeus que se submetiam ao governo romano. Eles não seguiam a lei judaica. Olha a diferença para os fariseus. Herodianos não seguiam a lei judaica, porque eles eram muito mais atrelados aos romanos. E eles eram também completamente mundanos no seu modo de vida. Herodianos eram completamente mundanos em seu modo de vida. Talvez você se lembre lá em Marcos capítulo 6, quando a gente viu aquele evento da morte de João Batista, mostra justamente Herodes e a sua turma ali numa festa. E eles estão lá fazendo o que querem. E, inclusive, João Batista é morto ali por uma besteira que Herodes diz. Mas como Herodes não se submete a regra nenhuma, acontece aquele episódio ruim, difícil. Ou seja, fariseus e herodianos são grupos totalmente opostos. Uns seguem na minúcia da lei, outros não estão nem aí com a lei. Como é que eles se unem? Por que eles se unem? Por quê? Porque eles têm algo em comum. Eles querem destruir Jesus. Eles não aguentam mais Jesus. Então, até para isso, eles se unem para tentar pegar Jesus em uma armadilha. E veja o que eles fazem aí no versículo 14. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Veja como é que eles iniciam a conversa com Jesus. Cheios de lisonjas, né? Falando: Senhor, você é verdadeiro. Você não olha para a aparência dos homens. Você é melhor do que a gente. Você segue a verdade e o caminho de Deus. Sabe como é que a gente chama isso aqui? Bajulação. Porque é completamente insincero o que eles estão falando para Jesus. Eles não estão elogiando a Jesus porque Jesus é de fato aquilo. E ele é. Ele é verdadeiro, ele anda no caminho de Deus. Mas eles não estão falando isso para Jesus por isso. Eles estão usando uma arma típica de uma armadilha, de uma arapuca. É como, lembra mais uma vez da caça que eu falei, é como quando você vai caçar e você coloca uma isca para o animal, uma coisa boa para o animal. Ele vem e na hora que ele vai pegar aquela isca, a arapuca o pega. Era o que eles estavam tentando fazer com Jesus aqui. Desarmá-lo a partir de elogios para pegá-lo nessa questão difícil. Muitas vezes a gente
é desarmado também, né? Em pessoas que chegam elogiando, aí a pessoa fica, não sei. Não, mas será que Jesus cai nisso? Certamente que não. E a questão difícil que eles colocam a Jesus aqui é se deve ou se não deve ser pago tributo a César. César era o rei romano governante da época, líder de toda aquela região enorme, talvez um dos maiores reinos de todos os tempos. Foi o Império Romano da época de Jesus. E essa questão é uma armadilha, porque se Jesus dissesse abertamente que sim, deve-se pagar tributo a César, certamente Jesus se indisporia com os judeus, com o povo que estava ali ouvindo tudo. Porque o povo não gostava de pagar tributo. Quem é que gosta de pagar imposto? O povo não gostava de pagar imposto, ainda mais para um rei pagão, que era o rei César. César não era judeu, então o povo não gostava daquilo. E se Jesus respondesse sim, tem que pagar abertamente, ele certamente iria se indispor com o povo. Era aquilo que esses questionadores queriam que Jesus respondesse para se indispor com o povo. Mas se Jesus dissesse o contrário, não é para pagar imposto, ele já não arranjaria encrenca com o povo. Talvez ele até seria mais aclamado pelo povo. Mas o problema é que ele arranjaria encrenca com o governo romano, porque ele seria taxado de rebelde. Ou seja, era uma pergunta completamente ardilosa feita para Jesus. E os que a fizeram só queriam que Jesus caísse naquela armadilha. Eles não estavam nem aí com a resposta que Jesus daria. Eles só queriam que, independente da resposta que Jesus desse, algo ruim acontecesse com Cristo. Mas o interessante é que eles são dois grupos que a gente viu que são extremistas diante da lei, perguntando algo a respeito da lei e do governo para Jesus. Perceba, os fariseus eles eram legalistas. É a ideia de que se você seguir a lei, você alcança salvação. E eles odiavam a Jesus por questionar constantemente a justiça própria deles. Enquanto os herodianos eram mundanos que seguem a ideia de que pode fazer o que quiser que vai dar tudo certo. E eles odiavam a Jesus porque Jesus questionava uma vida sem regras, uma vida sem freios. Um grupo composto por dois grupos que não tem nada a ver, mas que odeiam a Jesus. E a forma como eles agem é a forma totalmente errada de olhar para a lei. E muitas vezes, até cristãos caem nisso, em que esses dois grupos acreditavam. Acham que devem seguir a lei não por obediência, mas só pensam no benefício próprio de angariar méritos próprios através de obedecer à lei. Ou então o outro grupo, aqueles que não estão nem aí com a lei, mas dizem que se a salvação é pela graça e Deus perdoa, não tem problema. Então eu fazer o que eu quiser, no final das contas eu vou ser perdoado. Uns querem ter méritos por justiça própria, outros não estão nem aí com a lei, mas querem se isentar dessa justiça. A Bíblia combate essas duas posições. Paulo ensina que pela graça, você lembra desse texto? Pela graça somos salvos mediante a fé, que não vem de nós, mas é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. É um tapa na cara do pensamento farisaico. Fariseus, olha o que Paulo está dizendo aqui. Não tem nada a ver. É a graça de Deus que nos salva. A gente até leu uma pergunta interessante hoje aqui no catecismo. A resposta foi: Deus quer que sua justiça seja cumprida, por isso nós mesmos devemos satisfazer essa justiça ou um outro por nós. A próxima pergunta certamente vai dizer que nós não conseguimos satisfazer essa justiça e a gente precisa que esse outro satisfaça essa justiça por nós. Ou seja, fariseus, não importa se vocês tentam cumprir minuciosamente a lei,
Não dá para conquistar a salvação por si próprio, porque nós somos falhos. Ser legalista é um erro. A gente só é salvo pela graça de Deus. Mas a carta de Tiago vai ensinar o outro lado da moeda e vai combater os herodianos. Porque o que Tiago ensina lá na sua carta? Que a fé sem obras, ou seja, aquela fé que não dá frutos, é morta, não serve para nada. Ou seja, o mundanismo é um erro também. A gente não deve olhar para o governo ou para suas leis, sejam leis dos homens, sejam leis de Deus, querendo ser como os fariseus, cumpri-las unicamente para mérito próprio. Não, não é assim que a gente deve olhar. E também não como os mundanos olham, não dando valor às leis e fazendo o que quiser do jeito que quiser. Não são essas as formas que a gente olha para a lei e para o governo. É por isso que Jesus vai dar uma bela de uma resposta para eles aqui, para ensinar como é que deve ser feito de verdade. E essa é a segunda coisa que a gente precisa ver. A gente não pode ser legalista, a gente não pode ser mundano. Como é que a gente tem que ser? É o que Jesus vai ensinar para nós agora, na resposta que ele dá. Veja aí os versículos 15 a 17. Como Jesus nos ensina que deve ser a nossa relação com o governo e suas leis. Versículo 15 a 17. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é dele, que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus conhece o coração das pessoas. Jesus é Deus, ele sonda corações. Então não era difícil para ele saber o que se passava ali, a armadilha que estava sendo armada para tentar pegá-lo. E uma breve reflexão aqui a partir desse ensino aqui. Não dá para enganar Jesus. Você não consegue enganar a Deus. É impossível enganar a Deus. Diante do Filho de Deus, tem duas opções. Ou a gente é sincero, ou a gente é mentiroso. E ele vai saber quando nós o louvamos de forma sincera e quando nós estamos aqui de forma mentirosa. Não dá para enganar ao Senhor. Deus já sabe aquilo que se passa no nosso coração. Da mesma forma que ele sabia aquilo que se passava no coração dos seus questionadores. Eles não queriam conversa para aprender alguma coisa ou para saber a opinião de Jesus, não. Era uma armadilha. E Jesus, usando a sua sabedoria fora do padrão, ele dá a resposta avassaladora. E já começa no versículo 15, antes mesmo de ser a resposta final de Jesus. Quando Jesus pede um denário para os seus questionadores. Isso é algo muito interessante o que Jesus pede para eles. Sabe por quê? Porque porque o próprio Jesus não tem um denário do seu próprio bolso para usar. Então ele pede para os seus questionadores: alguém aí tem um denário para eu mostrar uma coisa? E logo eles têm um denário, eles têm o dinheiro romano. Denário é o dinheiro romano. Eles mesmos têm e entregam para Jesus. O que isso quer dizer? Jesus foi muito sábio em pedir isso. Os próprios questionadores de Jesus têm mais cumplicidade com o imposto do que o próprio Jesus, que nem dinheiro tem ali com ele. E é Jesus que está sendo questionado. E mais, o fato de eles possuírem um denário, dinheiro romano, já indica que eles mesmos se submeteram às obrigações do governo romano. Jesus pega eles só nesse pedido. E então, quando eles dão a moeda a Jesus, Jesus mostra a eles a moeda, que a moeda pertence a César, porque tem seu rosto ali, né? Ele pergunta, né, de quem que é essa efígie, essa imagem, e o que está escrito na moeda, né?
Aí eles falam, a César. Por isso que Jesus responde, já que é dele, dê a ele o que é dele. Mas também dê a Deus o que é de Deus. Antes da gente chegar nessa parte, algo importante para ser dito aqui. O que está escrito nessa moeda? O que é essa moeda, né? A moeda na época de Jesus tinha o rosto de um imperador romano chamado César Tibério. E sabes que nela estava escrito duas frases, uma na parte da cara e uma na parte da coroa da moeda, né? Na parte da cara estava escrito assim, Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Filho do divino. E na outra parte está escrito, na parte da coroa da moeda está escrito assim, sacerdote supremo. Perceba como os Césares, os reis romanos se colocavam em posições elevadas, a ponto de se compararem a deuses. A pergunta feita a Jesus a respeito da moeda fica mais impressionante ainda, porque Jesus, ele é de fato o Filho do Divino, o Filho de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E César se chama das duas coisas na sua moeda. E é por isso que a resposta de Jesus é impressionante. Porque espera-se que Jesus rejeite, mas não. Jesus, ele não ignora a autoridade de César e nem muito menos a autoridade de Deus, claro. E os seus questionadores queriam que ele ignorasse alguma das duas partes para ele ser pego. E Jesus então dá a resposta exata. Jesus ensina para nós uma coisa que a gente chama de soberania das esferas. Deixa eu explicar isso aqui. Esferas diferentes de atuação na direção desse mundo. Deus e César são governantes. Ambos têm autoridade. Obviamente, a autoridade de Deus ela é a superior. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Mas isso não anula a autoridade de César. Isso tem que ficar claro. Isso não anula a autoridade de César, que foi instituída pelo próprio Deus, para os seus próprios propósitos. A gente leu isso lá em Romanos, né, capítulo 13 hoje. É Deus quem institui os governantes. A gente leu também lá no texto de Daniel, é Deus quem levanta reis, é Deus quem faz cair reis. Ainda que César seja um descrente, tão pagão que chame a si mesmo de Deus, ainda assim Jesus não ignora a autoridade pertencente a ele, porque ele tem a sua dignidade de ser governante, porque Deus colocou ele ali para governar. E sabe por que isso? A atuação do governo tem a sua importância. Essa é a esfera do Estado. Tal como a atuação da igreja, tal como a atuação da família, por exemplo, são esferas diferentes. O Estado tem a sua importância. São esferas que Deus institui, e essas esferas elas não podem ser ignoradas nem engolidas umas pelas outras. Deixa eu explicar esse negócio melhor. Veja os judeus. Os judeus, por exemplo, eles questionavam o pagamento dos impostos. Eles não queriam pagar o imposto para um governo pagão, que era o governo de Roma. Mas certamente nenhum deles questionava os benefícios que Roma trazia para a região deles. E tinha vários benefícios. Pagar imposto a César não era de todo mal. Sabe por quê? A região dominada por Roma tinha seus privilégios. As cidades eram organizadas. Havia proteção, polícia ou coisas assim. Naquela época não tinha esse nome, mas havia proteção. As estradas eram reformadas, eram boas. Foi naquela época ali que criou-se aquele bordão, né? Todo caminho leva a Roma. Fora que nessa época havia o que ficou conhecido como Pax Romana, ou paz romana, né? Que era um período de paz e tranquilidade. Não tinha guerras civis e guerras com outros reinos naquela época. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Se você não quer pagar imposto, era como se Jesus estivesse dizendo isso para aqueles judeus, se você não quer pagar imposto, você tem que ser coerente. Sabe como é que você vai ser coerente? Você tem que rejeitar tudo aquilo que o governo romano também te dá. Aí você não pode pagar imposto. Aí você pode não pagar imposto.
Aí você rejeita todos os outros benefícios que o governo te dá. Mas não é só isso que Jesus ensina. Jesus, ao dar a sua resposta, ele está legitimando o governo secular, o governo de César. E para voltar à questão das esferas de atuação, César também, ele age como governante, o Estado. Mas César, ele não deveria, segundo o que nós cremos nessa questão das esferas, ele não deveria interferir nas outras. Por exemplo, na atuação religiosa dos judeus, nem dos cristãos. Por exemplo, deveria haver liberdade de culto, pois a igreja é que trata disso, o Estado não. No mundo ideal, as coisas deveriam funcionar assim. A igreja não tem que decidir a respeito, por exemplo, da quantidade de policiais que estão aqui, ou então do plano econômico que o nosso país vai ter. Não é a igreja que mexe com isso. Isso não é parte da atuação da igreja, da esfera da igreja. Essas são coisas referentes ao Estado. Tal como o Estado não deveria falar absolutamente nada a respeito das práticas culticas nossas, dos cristãos, dos judeus naquela época, porque essas coisas fazem parte da esfera de atuação da igreja. Essas coisas são distintas, cada um age naquilo que Deus deu o propósito para agir. Esse negócio de juntar a igreja com o Estado não dá certo. A Idade Média está aí para mostrar. A Idade Média queriam fazer isso, juntar igreja e Estado. O rei da região era tanto o rei do Estado quanto o rei da igreja. E não é à toa que a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas. A gente pode até incluir a esfera da família para dar uma explicada melhor aqui, que tem uma atuação ainda diferente. Por exemplo, quem deve educar os filhos? Os nossos filhos? Os pais. A família tem que educar os seus próprios filhos. Não é nem a igreja e nem o Estado que deve educar os nossos filhos. Pais que relegam a educação de seus filhos à igreja, à escola e por aí vai, eles estão fazendo uma confusão de esferas. A igreja e o Estado podem ser de grande ajuda para ajudar a gente a criar melhor, a ensinar certas coisas para os nossos filhos. Mas a base principal da educação vem da própria família. São esferas diferentes de atuação. Então, para ficar claro, a resposta de Jesus é importante para nós porque ela diz que governos têm sim sua legítima autoridade e devem ser respeitados. Eles são instituídos por Deus, ainda que sejam corruptos e descrentes. Aí voltando ao que é perguntado no texto, e a gente pode se perguntar, então eu devo pagar imposto para aquele governo que eu não concordo com nada? A resposta é sim. E é importante dizer isso claramente, porque hoje em dia a discussão no nosso país, ela ficou bipartida, né? Ela fala assim, se for Bolsonaro, se for Lula, a gente está perdido. Meu irmão, Deus está à frente de todas essas coisas. Lembre-se, Césares não eram cristãos, César se achava como Deus e era talvez muito mais tirano do que muitos governantes que a gente tem hoje. Esse era César, e ainda assim Jesus legitima a atuação dele. Então o ensino para nós aqui nessa primeira parte da resposta dá a César o que é de César é: pague seu imposto, meu irmão. Seja fiel em suas contas. Seja fiel em obedecer às leis que são colocadas a nós aqui no nosso estado, no nosso país. Mas, obviamente, enquanto o governo não interferir na esfera de soberania de Deus. Porque quando isso acontece, importa a nós honrar a Deus em primeiro lugar. Mas só quando isso acontecer. E enquanto isso não acontece,
os governos são sim legítimos e dignos de honra, segundo a palavra de Deus, porque é Deus mesmo quem os institui. Mas a resposta de Jesus não termina aí, né? Governos dos homens são legítimos? São sim. Mas a gente também tem que dar a Deus o que é de Deus. Se César exige seus trocados, tudo bem, a gente pode pagar os impostos para o governo. Mas a Deus pertence toda honra e toda glória. E é isso que a gente deve ao Senhor. Se a gente obedece aos governos desse mundo, quanto mais a gente deve obedecer ao governo santo de Deus. Falando assim parece óbvio, né? Mas sabe que não é tão óbvio assim? Eu vou dizer para você, meu irmão, que muitas vezes isso não parece ser o que os cristãos seguem. Muitas vezes nós movemos montanhas para estarmos quites com as obrigações exigidas pelo Estado. A gente paga as nossas dívidas até desesperadamente para que o nosso nome não fique sujo na praça. A gente obedece às leis trabalhistas, pois a gente tem medo de nos indispor com aqueles que nos contratam, e a gente até perca dinheiro ou perca o nosso trabalho por fazer isso. A gente é radical em seguir essas coisas. Mas diante de Deus parece que a gente não é tão radical assim muitas vezes, em faltar com aquilo que Ele exige. Quando o Estado exige alguma coisa, a gente corre atrás. Mas e quando Deus exige? Por exemplo, quando Deus exige guardar o dia do Senhor. Muita gente, a consciência nem pesa quando passa um domingo sem congregar. Não estou falando por questão de trabalho, tá? Porque às vezes trabalho realmente nos indispõe de vir à casa do Senhor. Mas por motivos quaisquer. A nossa consciência muitas vezes nem pesa por a gente não cumprir essa exigência de Deus, que é guardar o dia do Senhor. Mas pergunta se a pessoa tem coragem de passar um dia sem ir para o trabalho, sem explicação. Não tem. Porque ela sente no bolso. E a pergunta que vem para nós é: qual governo a gente tem dado realmente mais importância? É o governo de Deus ou é o governo dos homens? É a lei de Deus ou é o Estado? A resposta de Jesus aqui para nós ensina que a gente deve atribuir honra ao Senhor naquilo que Ele requer e não relegar o Estado. O Estado também deve ser atribuído honra e obediência àquilo que Ele requer, desde que não se confunda com aquilo que Deus requer. E esse deve ser o nosso proceder diante do governo dos homens e do governo de Deus. A gente não pode relegar nenhuma das duas partes. Quanto mais a parte de Deus. E infelizmente muitas vezes a parte de Deus tem sim sido relegada e deixada para trás. Mas eu quero concluir com algo de extrema importância que esse texto ainda nos ensina. E como esse texto fecha tudo isso. Quando Jesus ele solicita aquele denário, aquela moeda, para ele dar a sua resposta, ele pergunta o que ali para aqueles seus questionadores? De quem é a imagem que está gravada na moeda? E a imagem, por ser de César, Jesus diz que deveria ser dado já que é dele. Dá a ele já que é dele a imagem. Mas agora eu quero que você olhe para você mesmo. O que é que você é? A palavra usada aqui no texto, imagem ou efígie, como está na nossa tradução, é a mesma palavra que é utilizada lá em Gênesis, quando Deus cria o homem. O que Deus diz quando Ele cria o homem? Ele fala: façamos o homem à nossa imagem. Meu irmão, o dinheiro pode conter a imagem de César, mas você contém a imagem de Deus gravada em você mesmo. Portanto, se a César pertence a moeda que possui a imagem dele, nós pertencemos ao Senhor, pois nós somos imagem dele, gravada em nós.
Ele gravou a imagem dele em nós, porque nós somos dele. E isso, qualquer ser humano, seja crente ou seja descrente, todos devem o seu coração ao Senhor, porque todos nós somos imagem dele. Muito mais importante que dar a César os seus impostos, que ele tanto requer, é dar a Deus o nosso coração. Meu irmão, você pertence ao Senhor. Só Ele é digno do seu coração, do nosso ser. Homem nenhum nesse mundo, de qualquer governo que seja, tem o direito de receber seu coração. Não entregue seu coração a governantes, a homens desse mundo. Todos eles são pecadores, são falhos. Nós não somos imagem desse homem, desses homens. Nós somos imagem de Deus. Então, meu irmão, se entregue de corpo e alma àquele que é o seu Criador e que lhe deu a sua própria imagem para que você pudesse ganhar a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, obrigado, ó Pai, porque quando o Senhor nos criou, o Senhor, ó Pai, colocou a sua imagem, nos fez semelhança do Senhor. Nós somos diferentes do restante desse mundo. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor nos deu tudo aquilo que nós necessitamos. Nós só podemos nos divertir nesse mundo, nós só podemos progredir, nos alegrar, porque o Senhor nos fez e nos deu possibilidade de que isso acontecesse aqui. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, nos rebelamos contra isso e queremos que a nossa imagem seja exaltada em nós mesmos e não no Senhor. Ó Deus, perdoe-nos por sermos muitas vezes egoístas. O governo, ó Pai, ele tem a sua autoridade, a sua legitimidade, mas não nos faça esquecer que o Senhor está acima de todas as coisas e é em primeiro lugar ao Senhor que a gente deve o nosso coração. Porque o Senhor enviou o seu próprio Filho para poder nos trazer salvação desse mundo caído. A nossa imagem se manchou pelo pecado, mas o Senhor enviou o seu Filho Jesus para poder restaurar tudo isso. Ó Deus, nós só temos a agradecer e louvar ao Senhor por isso que o Senhor fez. E é por isso que nós oramos ao Senhor e rogamos que o Senhor continue a nos abençoar. No nome de Jesus. Amém.